tempo. Que domingo abençoado. Já tivemos um culto tão abençoado aqui pela manhã. E eu creio que essa noite vai ser transbordante, em nome de Jesus, aquilo que Deus vai fazer. Alguém recebe isso? Alguém recebe esse transbordo da parte de Deus? Aleluia. Abra comigo aí a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, e nós vamos ler a partir do verso de número 14. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse, capítulo de número 3 e verso de número 14 em diante. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado pela vida dessa igreja. Glória a Deus. Apocalipse 3 e verso de número 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo. Porque você não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós louvamos o teu nome e nós te bendizemos nessa noite uma vez mais, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. A tua presença é aquilo que nós mais desejamos. Queremos ouvir a instrução da tua palavra, a direção do Senhor. Por isso nós nos sujeitamos aqui a tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós aqui nessa noite. A tua palavra é infalível, a tua palavra é inerrante, e nela nós podemos confiar, nela nós cremos. Por isso nós damos toda a liberdade ao teu agir, ao teu efetuar, Pai. Cumpre aqui a tua vontade, cumpre aqui o teu propósito, cumpre aqui o desejo do teu coração nessa noite. Que nós possamos sair daqui mais alinhados, Pai, mais perto daquilo que o Senhor tem. O Senhor disse na tua palavra que o Senhor corrige e disciplina aqueles a quem ama. Obrigado porque o Senhor nos ama, Pai. Que nessa noite a tua palavra nos coloque no lugar que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. É o que nós oramos, nós pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Você pode dar um amém, um glória a Deus, um aleluia. Aleluia, aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus, isso, Deus seja louvado, glória a Deus. Irmãos, eu quero falar nessa noite no tema mais e menos. E no decorrer dessa mensagem você vai entender o que eu quero dizer. Nós acabamos de ler aqui o livro do Apocalipse, também conhecido como livro da revelação, livro do fim dos tempos, é o livro da revelação. Esse livro foi escrito por João, pelo apóstolo João, quando esse esteve exilado na ilha de Patmos. E aqui nesse capítulo que nós lemos, capítulo de número 3, o próprio Senhor Jesus falando à igreja. A igreja veio ao culto essa noite. Quem é a igreja? Glória a Deus. Igreja não é o lugar que você vem, igreja é o que você é. Nós somos a igreja de Jesus. A igreja se reúne nesse prédio, nesse templo, né? Mas esse templo não é a igreja. Igreja somos eu e você. Obrigado, minha irmã, que Deus abençoe. Glória a Deus. A igreja somos
somos eu e você, quem é a igreja? Dá um glória a Deus aí, diz um amém, aleluia. Nós somos a igreja do Senhor. Glória a Deus. Está transbordando aqui já, ó, glória a Deus. Nós somos a igreja, cada um de nós somos a igreja. Então aqui Jesus está falando com a igreja. O próprio Senhor Jesus está aqui dando uma citação, está falando, dando uma advertência. Ele está falando aqui a igreja que se reunia, a igreja estabelecida na cidade de Laodiceia. Laodiceia, ela ficava a 72 quilômetros ao sudeste de Filadélfia. Um pouco antes, nos versículos anteriores, Jesus vai falar à igreja em Filadélfia. Agora Jesus está falando a Laodiceia. Laodiceia ficava a 144 quilômetros de Éfeso. São dados, né, de história, só para a gente ter um conhecimento maior. Laodiceia era uma cidade muito propensa a terremotos. Era uma cidade que estava muito vulnerável a terremotos. O abastecimento daquela cidade era feito através de aquedutos. Havia encanamentos, dutos, que levavam água da fonte até a cidade. Era dessa forma que a cidade tinha o seu abastecimento de água. E isso tornava aquela cidade muito vulnerável aos ataques do inimigo, porque facilmente aquele abastecimento poderia ser cortado, poderia ser, privado. Então Jesus está falando a essa igreja. Jesus está dando orientações. Jesus, mais do que orientar, está corrigindo essa igreja. E ele começa então no verso de número 14 dizendo, ele começa ali primeiramente se identificando. Normalmente quando a gente recebe uma mensagem, uma correspondência, normalmente a identificação vem no final. Depois da mensagem, depois do texto, depois do aviso, vem o autor. Mas aqui Jesus já começa dando propriedade. Jesus já começa mostrando a autoridade. Porque ele está dizendo ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do amém, da testemunha verdadeira. Aleluia. Jesus já começa dando ali a quem está escrevendo, dando autoridade. Olha, quem está falando é o amém, quem está falando é a testemunha verdadeira, quem está falando tem propriedade para falar, quem está falando, aleluia, é alguém de governo. Então ele está dizendo, estas coisas quem diz é o amém. Quem veio ouvir Jesus aqui nessa noite? Quem vem ouvir a palavra de Deus? Aleluia. Então Jesus é a autoridade absoluta. Jesus é digno de confiança. Eu não tenho dúvida que você não sairia da sua casa para vir aqui ouvir um homem falar, porque um homem não tem nada para acrescentar na sua vida. Por isso eu louvo a Deus, porque Lagoinha tem um povo que tem fé. Você saiu da sua casa com tanta fé que é um homem que vai falar, mas você vai ouvir a Deus, você vai ouvir a Jesus, você vai ouvir a palavra. Então aqui Jesus está dizendo, olha, aquele que está falando é o amém, é a testemunha verdadeira, você pode confiar. No verso 15, então ele começa a dizer, conheço as tuas obras. Uau, que silêncio. Eu vou repetir, irmão, e por favor interaja com essa realidade. Jesus conhece as obras da igreja. Jesus conhece as minhas obras. Jesus conhece as suas obras. Jesus conhece aquilo que nós fazemos. Jesus sabe aquilo que mais ninguém sabe, mas Ele sabe. Jesus sabe de tudo aquilo que nós fazemos, que muitas vezes ninguém vê, mas Ele sabe. Ele está dizendo àquela igreja, eu conheço as suas obras. Irmão, não sei você, mas isso traz muita alegria, isso traz muita paz, isso traz muita segurança, porque muita gente pode falar da tua obra, muita gente pode falar daquilo que você faz a partir daquilo que ele imagina que é. Muita gente pode criticar o que você faz a partir daquilo que ele desconfia que é, mas Jesus fala daquilo que ele verdadeiramente sabe, daquilo que ele conhece, daquilo que ele conhece de verdade. Então ele está dizendo, eu conheço as suas obras. Mas o texto continua, e é nesse momento que ele vai dizer então, por conhecer, eu sei que você não é nem frio e nem quente. Ora fosse quente, ora fosse frio, mas você na realidade é
morno. Então Jesus está dizendo: eu conheço as suas obras, e eu sei que você não é nem quente, mas também você não é frio, você é morno. Sabe o que significa alguém ser morno? Significa uma falta de posicionamento. É alguém que não tem intencionalidade, é alguém que não se envolve, é alguém que não tem um posicionamento, né? É alguém, eu diria assim, ó, trazendo para uma versão mais atualizada, eu diria que alguém morno é alguém mais ou menos. O que Jesus está dizendo é dizendo assim: olha, o teu cristianismo é mais ou menos, a vida que você está vivendo como cristão é mais ou menos. Por isso o tema, e você vai entender até o final, não é mais ou menos, é mais e menos. Porque nessa noite tem coisas que vão aumentar na nossa vida, mas também tem coisas que vão diminuir a partir da palavra. A partir da palavra de Deus tem coisas que vão crescer, e a partir da palavra de Deus tem coisas que vão diminuir. Alguém crê? Diz um amém se você crê. Então talvez Jesus estaria dizendo hoje numa versão mais atualizada: olha, eu conheço as tuas obras, e eu sei que você é mais ou menos crente. Sabe, o quente é aquele apaixonado. O quente é aquele que quando começa a falar de Jesus, o coração acelera. O coração começa, né? É aquele que quando fala de Jesus, os olhos brilham. O frio é aquele que não tem fé. E Jesus está dizendo: eu preferia que você fosse até mesmo frio. Eu só queria que você fosse de verdade. Eu queria que você fosse ou quente ou frio, mas eu queria que você fosse alguém de verdade, que houvesse intencionalidade naquilo que você é. Então ele está dizendo: mas como você não é frio e nem quente, você é morno. Sabe, querido, morno é uma simbologia de algo meio apático, algo sem posicionamento, algo sem envolvimento. Deixa eu perguntar aqui, eu corro o risco, porque de manhã alguém veio falar comigo depois, mas quem aqui gosta de café morno? Quem aqui gosta de comida morna? É ruim ou não é? É difícil, não desce, não vai, né? Então Jesus está falando: olha, você é morno. E é tão interessante, porque como a cidade ela era abastecida por um aqueduto, a água que saía da fonte, ela não chegava na cidade gelada, né? Que seriam, pensa hoje um dia, 30 graus, aquela água quente traz um refrigério, não traz? É bom. Então a água não chegava gelada a ponto de ser um refrigério, e ela também não chegava quente a ponto de ser terapêutica. Ela chegava morna, e morna ela se tornava inútil. O que Jesus estava dizendo à igreja de Laodiceia era algo mais ou menos assim: o seu cristianismo é inútil. A forma como vocês estão vivendo o cristianismo é inútil. A Bíblia fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que se o Senhor não for a base, não for o centro, todo o trabalho que nós fazemos é inútil. O que é algo inútil? É algo que é feito em vão, é algo que vai perecer, é algo que não vai permanecer. E é isso que Jesus está dizendo: olha, porque vocês são mornos, porque não tem posicionamento, porque há uma apatia, está faltando posicionamento, né? Jesus estava dizendo assim: olha, eu não sei se você entendeu a seriedade. Ele está dizendo: gente, porque vocês são mornos, eu não consigo engolir, eu não consigo colocar para dentro. Irmão, a Bíblia diz, 2 Coríntios 5:7, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A minha Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas eu preciso deixar claro, ele diz que quem está em Cristo é nova criatura. Ele diz que não há condenação para quem está em Cristo. Mas a minha pergunta é: como estar em Cristo quando o próprio Cristo diz: eu não consigo te engolir? Estar em Cristo significa dentro, dentro. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo não há condenação. Mas Cristo está dizendo: um cristianismo inútil eu não consigo engolir.
Um cristianismo inútil, morno, eu não consigo colocar para dentro. Irmão, quando nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós, a palavra de Deus diz: quando vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão ao Pai, tudo que vocês pedirem, Ele vos dará. Mas entenda isso, é as palavras de Deus em nós, e nós em Cristo. Mas Cristo está dizendo: olha, morno, não dá para engolir. Morno, não dá para digerir, porque vocês são mornos, né? Irmão, a palavra é forte. É Jesus falando, não sou eu, é a Bíblia. É Jesus dizendo: por causa da tua mornidão, o sentimento que eu tenho a respeito de você hoje é esse: ânsia. Um cristianismo que dá ânsia em Jesus. É isso que ele estava dizendo a essa igreja. Ele estava dizendo a essa igreja: olha, o que vocês estão vivendo está me dando náuseas. O que você está vivendo está me fazendo passar mal. Uma falta de posicionamento, uma falta de integridade, uma falta de verdade. Irmão, hoje, se até o final do culto a gente precisar reconhecer que está frio, glória a Deus, porque Ele tem poder para avivar, restaurar, batizar, fortalecer. Mas seja alguém de verdade. Saia daqui para viver um cristianismo intencional. Aleluia. E eu não estou bravo quando falo, não, irmão. Estou sendo radical comigo mesmo. Chega, vamos ser intencional, vamos ser de verdade, vamos ser por inteiro. Então ele está dizendo: olha, porque é morno, eu não estou conseguindo engolir. Não dá. Sabe, talvez a tua esposa engole o teu cristianismo desse jeito. Talvez o seu esposo engole. Talvez o mundo ao redor engole. Mas Jesus está dizendo: eu não consigo. Eu não consigo engolir. Jesus estava dizendo isso, né? Estava colocando essa crítica. Era uma crítica ali nesse momento. Como que a gente pode dizer que está em Jesus, se Ele mesmo está dizendo: eu não estou engolindo essa vida, eu não estou engolindo essa mornidão, eu não estou engolindo esse cristianismo sem posicionamento, eu não estou engolindo esse cristianismo inútil. Irmão, pensa comigo. Cristianismo não é beira do caminho. Jesus não nos salvou para a gente ficar na beira do caminho. Beira do caminho foi uma fase, amém? Dá um glória a Deus para eu, me ajuda a pregar. Beira do caminho foi uma fase. Nós estávamos na beira do caminho quando éramos cegos. Cegos, nós estávamos na beira do caminho. Mas na beira do caminho, cegos, nós começamos a ouvir. E começamos a ouvir alguém dizendo: ei, Jesus vem vindo, Jesus vem passando, Jesus vem se aproximando. E quando você entendeu, quando você ouviu, você começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, aleluia. E ele te disse: o que você quer que eu faça? E você disse: eu quero ver. E ele disse: então veja, seja curado. E agora curado, o que o cego vai fazer? O cego não fica mais na beira do caminho. Agora curado, o cego começa a andar no caminho. O cego começa a seguir Jesus. Deixa eu dizer, Jesus não está parado na beira do caminho. Deus não... Tem gente que fala assim: Deus não muda. E de fato Deus não muda. Porque Ele fala em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. E essa é a causa de vocês não serem consumidos. Deus não muda, mas Deus se move. Por isso que Ele não está na beira do caminho. Por isso que não tem como a gente dizer: eu ouvi Jesus, eu criei, eu entreguei minha vida para Jesus e agora eu estou na beira do caminho. Não, Ele não está. Jesus não disse: eu sou a beira do caminho, eu sou ali o lugar onde você vai ficar. Não, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente chega na beira do caminho, mas quando a gente conhece Jesus, a gente entra na verdade. Aleluia. Muitos continuam na beira do caminho porque não querem conhecer a verdade que Jesus tem. Muitos ficam na beira do caminho porque não querem viver a verdade que Jesus tem. Mas Ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. A beira do caminho não tem verdade. A beira do caminho não tem vida. E aí a gente vai ficando. E sabe o que eu penso? Como nós podemos aceitar viver um cristianismo de beira do caminho, quando Jesus não ficou na beira da cruz? Jesus não ficou do ladinho da cruz e falou:
tá bom, até aqui tá bom, até que eu vou. Não. Jesus ocupou aquela cruz. Jesus não derramou algumas gotas de sangue. Jesus derramou todo o seu sangue. Jesus se derramou por inteiro. Sabe o que eu fico pensando? E pega isso, meu irmão, com muito amor aí no teu coração. Como a gente esperar de alguém que... Como é que eu posso acreditar que alguém fez um sacrifício por inteiro, que alguém se entregou de uma maneira inteira para eu viver um cristianismo pela metade? Não faz sentido alguém ter vivido um sacrifício por inteiro, ser moído, ser transpassado, ter derramado todo o seu sangue, ter sido envergonhado, vilipendiado, para a gente agora viver um cristianismo pela metade. Jesus se entregou por inteiro. Jesus derramou todo o seu sangue. Jesus não levou sobre ele uma porção dos seus pecados. Jesus não levou uma porção dos meus pecados. Ele levou todos os nossos pecados. Jesus levou sobre ele todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Por isso eu não consigo acreditar que ele se contenta de nós vivemos um meio cristianismo. Um meio, uma metade, de maneira parcial, nessa mornidão, né? Ele se entregou por inteiro. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, pelo sacrifício de Jesus. Foi por mim, foi por você. Como alguém pode estar dizendo que está em Jesus com uma vida morna? Sabe, Jesus estava ali dizendo assim: gente, eu queria que vocês fossem uma coisa ou outra, eu só que não queria que vocês fossem aquilo que não é verdadeiro. Eu só não queria que vocês não fossem aquilo que não é intenso. Eu queria que vocês tomassem. Sabe por quê, irmão? Às vezes é melhor ser frio do que quente. Pastor, do que morno. Por quê? Porque quem está frio sabe que um dia vai ter que se aquecer. Quem está frio sabe. Hoje, se você parar alguém ali, quantas vezes passa aqui pela frente pessoas embriagadas? Se você perguntar para ele se ele sabe que tem que se arrepender, ele vai dizer que sabe. Ele sabe que um dia ele vai precisar se alinhar, se ajustar. Mas fala com alguém morno. Alguém morno vai dizer: está tudo bem, está tudo certo, não tenho do que me arrepender. Sabe, Jesus está falando a esta igreja, e eu acredito que Ele está falando assim: olha, eu não engulo. Sabe por que eu não engulo? Porque essa realidade que você vive hoje não é a sua verdade. Aquilo que você pode estar vivendo hoje não é a verdade que Deus tem para você. Quem sabe um cristianismo mais ou menos morno não é o que Ele tem. Por isso que Ele está dizendo: sabe por que eu não engulo? Porque eu sei que tem uma versão melhor de você. Eu sei que tem uma intensidade maior. Eu sei que as coisas podem ser diferentes. Eu sei que você pode ser mais intenso. Eu sei que você pode ser mais proposital. Eu falava aqui de manhã, irmãos. Eu me lembrava quando há 28 anos atrás eu conheci a pastora. E eu trabalhava como entregador, fazia entregas. E uma bela manhã, fazendo entrega, eu passei por um ponto de ônibus e eu vi a mulher mais linda desse universo. Quando eu olhei para ela, eu me apaixonei. Sabe o que eu fiz? Eu marquei a hora que ela estava no ponto. E a partir daquele dia, todos os dias eu passava por ali só para ver ela. Todos os dias. Sabe o que eu precisei fazer? Eu precisei mudar a minha rota. Eu mudei a minha rota de entrega só para passar a ver a minha amada. Você está entendendo? Quando a gente ama, a gente muda a nossa agenda. Quando a gente ama, a gente muda as prioridades. Quando a gente ama, a gente revê aquilo que é importante por causa do ser amado. Aleluia! Até que chegou um momento eu tive coragem e falei: quer uma carona? E hoje estamos aqui, 28 anos atrás, e eu continuo tão apaixonado como naquele dia. Às vezes nós falamos que estamos apaixonados, aí ó, é fruto, ó. Às vezes dizemos que estamos apaixonados por Jesus. Irmão, às vezes tinha dias que eu estava na empresa e ia dando o horário dela estar no ponto, porque eu já sabia. Se não me engano era 10 para as 7, eu não vou me lembrar. Era isso? Meu Deus. Eu me lembro a roupa que estava no primeiro dia. Não, também não. Aí já é querer demais, né? Mas você continua linda como naquele dia. Quando a gente, às vezes eu estava lá e ia dando o horário dela tá lá, e o meu patrão queria me passar alguma coisa. Eu falava: vamos logo. Por quê? Porque às vezes a gente fala que é apaixonado por Jesus. Mas será que a gente se preocupa em estar no horário certo, no encontro? Não. Ou será que a gente diz: não, se eu não ver hoje, amanhã eu vejo. Se eu não encontrar hoje, amanhã eu encontro.
Não, a gente não, meus dias não eram o mesmo quando eu não via ela, irmão. Não era. Eu começava bem quando eu via. Hoje, claro, naquela época eu era apaixonado por você. Hoje eu sou mais apaixonado por Jesus. E eu sei que você fica feliz com isso. Sabe, se a gente é apaixonado, a gente vai rever, a gente vai recalcular, a gente vai rever o que faz, rever como faz, é sobre Ele. Talvez a igreja de Laodiceia, né, não era esse contexto, mas se fosse do nosso, se acostumou a frequentar prédio, se acostumou a fazer, talvez estavam tão acostumados a fazer. Ele está falando com a gente hoje. Sabe, o que nós fazemos não é mais importante do que para quem nós fazemos. O que nós tocamos não é mais importante do que para quem nós tocamos. Aquilo que eu pregar é bom demais, irmão, mas pregar não é melhor do que aquele que me chamou para isso. A presença dele precisa ser o principal. Então ele está dizendo: eu não engulo. Sabe por quê? Porque essa não é a sua versão final. E eu acredito que ele está falando hoje aqui para nós. Existe algo maior, existe algo mais intenso, existe algo mais verdadeiro para nós como crentes viver nesse tempo, no nome de Jesus. Aqui a igreja está sendo apontada, criticada por uma falta de posicionamento. Aí a gente fala: não, mas está tudo bem, é o reino da graça. Irmão, de graça é salvação. Salvação é de graça. Mas agora, relacionamento, unção, isso tem preço, irmão. Tem um preço a ser pago. A salvação veio por graça e é por meio da fé em Cristo Jesus. Então quem não tem problema com falta de posicionamento é Satanás. Ele não tem problema que a gente seja morno. Na verdade ele até gosta, porque na verdade ele sempre vai usar um morno. Tenta usar um quente para você ver. Tenta usar um apaixonado para você ver. Não tem como. Então se tem alguém que não tem problema que a gente tenha seja, né, dividido, que a gente não tenha posicionamento, que hoje está, amanhã não está, hoje é, amanhã não é, hoje faz, amanhã não faz. Esse alguém é Satanás. Agora Jesus está dizendo: eu não engulo. Eu não engulo. Não dá para engolir. Então quando estamos nele, nossa vida é diferente, irmão. Quando estamos em Jesus, o nosso cristianismo não tem mais como ser inútil. Não é sobre aquilo que nós fazemos, é sobre aquilo que nós somos. É sobre aquilo que nós nos tornamos nele. Nós estamos vivendo a época dos devocionais, né? E você queria que eu falasse isso com um sorriso nos lábios. Hoje a gente faz devocional, publica devocional, faz vídeo devocional. Jesus espera que nós tenhamos uma vida devocional. Não é devocional na vida, é uma vida devocional. Não adianta a gente publicar um devocional de manhã e sair perturbando a vida de todo mundo, irmão. Jesus não está pedindo. Eu falei aqui esses dias e vou falar de volta. Sabe, Jesus não está esperando que a gente faça devocional como você faz treino de academia. Está pago. Está pago. O de hoje já paguei. Até faz vídeo para mostrar que pagou, tira foto. Não, a gente não faz para pagar. A gente faz porque Ele já pagou, porque já está pago. Eu quero intimidade. Deixa eu dizer, irmão, entenda algo. Intimidade que se torna pública tem nome. É prostituição. Intimidade se guarda. Intimidade se resguarda. Intimidade é para viver no secreto, não é assim? Maridos, esposas e maridos, não é assim? No seu momento de intimidade é você e ele, é secreto, a gente não fica mostrando, quem mostra por aí é prostituição. Agora intimidade é resguardada, intimidade é para secreto, intimidade é para fortalecer. Pastor, mas se eu estiver vivendo lá no secreto, ninguém vai ver. Não vai ver através daquilo que você tenta mostrar, mas vai ver através da tua vida, porque uma vida no secreto é transformada. Ele diz: você quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Não fala: entra no teu quarto e liga a câmera. Entra no teu quarto e fecha a porta. E fala com o Pai que está em secreto, e o Pai em secreto te ouvirá.
e Ele te recompensará. E digo mais, aquilo que você vive com Ele no secreto é recompensado de maneira pública. Você vive com Ele no secreto, mas a recompensa vai vir de maneira pública. Você entendeu? Não precisa se publicar, deixa que Ele vai espalhar, deixa que Ele vai tornar público, deixa que Ele vai tornar conhecido. Mas daí tem a ver com Ele, não com a gente. Mas é que eu quero alcançar pessoas, então deixa Ele trabalhar através da tua vida, através daquilo que Ele está realizando, né? Ele está falando, olha, não dá porque é morno, não dá porque é morno. E evangelho tem a ver com integridade, evangelho tem a ver com inteireza. A gente precisa ser inteiro, né? Já disse, Jesus ocupou toda a cruz, derramou o seu sangue. Aí eu não acredito. O que João 10:10 diz? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E nesse aspecto Jesus não está falando do diabo. Quando você lê o capítulo 10 de João, ele está falando de falsos profetas. Quem vem para roubar, matar e destruir são falsos profetas. Quem ele chama de ladrão são falsos profetas. E ele diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim, Jesus, para dar vida e vida em abundância. Você consegue imaginar uma vida abundante pela metade? É incoerente, não faz sentido. Então Jesus não veio para dar uma vida pela metade. Por isso hoje à noite a gente dizer, chega de beira de caminho, chega de mornidão. Eu creio, é tempo de avivamento, é tempo de ativação da parte de Deus. É ser quente, é ser crente de verdade, sabe, é estar nesse lugar que Deus tem para nós. Faz sentido para alguém? Alguém crê nisso? Alguém está pegando essa palavra além de mim? Aí então Jesus está mostrando para eles como eles estão. Esse é o primeiro passo. Olha gente, vocês precisam ver como vocês estão. Hoje vocês estão mornos, não estão quentes e não estão frio. E por causa desse posicionamento, o sentimento é repulsa, é náusea, é vontade de vomitar. Então depois de Jesus mostrar, e Ele não mostra para matar, Ele não mostra para derrubar, Ele não mostra para desfalecer, porque o próprio texto diz, Ele diz, eu corrijo e disciplino aqueles a quem amo. Meu Deus, ninguém entendeu. A palavra de Deus, Ele está dizendo, eu corrijo, eu disciplino, eu chamo a atenção daqueles a quem eu amo. Quando você começa a ver Deus corrigindo, você está dizendo, Ele me ama, e é por amor. E eu falei algo de manhã aqui que eu vou repetir agora. Muitas pessoas têm dificuldade com a disciplina, muitas pessoas têm problema com a correção. Tem gente que quer perder um amigo, corrige ele, se perder um amigo. Ele não quer saber se você está certo no que você está falando. Ele está dizendo assim, você não tinha o direito de me corrigir. Mas eu concordo, quem ama corrige, irmão. Se eu ver alguém indo para o abismo, eu perco o amigo, mas não deixa ele morrer. Você pode até ficar bravo, mas eu vou apontar, irmãozão, esse caminho que você está indo, você vai morrer, cara. Esse caminho que você está indo, se você não mudar a tua rota, você vai morrer. Aí ele vai ficar bravo. Ele posso perder o amigo, mas ele não perde a vida. Eu prefiro ter alguém vivo que não me considera mais do que amigo, do que ter um amigo que morreu. E eu podia ter mudado a história da vida dele e não fiz. Podia ter dito, ô irmãozão, se continuar desse jeito aí, o fim é morte. Então ele está dizendo, eu corrijo. Sabe, muitos de nós fomos criados com correção, mas uma correção que não era fruto de amor, mas que muitas vezes era fruto de raiva. Quantos de nós não fomos corrigidos por um pai e por uma mãe, que até tentando fazer o certo, fazia de maneira errada? Essa é aquela hora que você não sacode cabeça, não gesticula, tá bom? Faz cara de paisagem. Mas quantos de nós não fomos corrigidos? É aquele que se apanhava e você nem sabia porque estava apanhando. E quando apanhava, o sentimento que parecia prevalecer era a raiva. Por isso que parecia que o pai estava com raiva, parecia que a mãe estava com raiva. Você estava dizendo assim, não, ele só está botando para fora a raiva. E aí a gente linkou a disciplina a isso.
E aí todas as vezes que a gente é disciplinado, parece que é alguém que está com raiva. Só que Deus está dizendo assim: eu corrijo, eu disciplino, eu alinho, aleluia. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia pela disciplina de Deus. Mas Ele está dizendo: mas eu faço isso por amor, eu faço isso para que você não morra, eu faço isso para que você não pereça, eu faço isso para que você possa experimentar coisas melhores, aleluia. Então Ele está disciplinando, Ele está corrigindo, mas não é para matá-los, pelo contrário, é para que eles possam viver uma vida abundante. Eu tenho fé para dizer, eu tenho fé para falar, eu não sei se você tem fé para receber, mas eu tenho fé para declarar que se você pegar essa palavra no teu coração hoje você pode sair daqui para viver uma vida abundante em Deus, uma vida plena, uma vida completa, íntegra em Deus. Então Jesus está mostrando, não é para matar, não é para acabar, mas é para mostrar que precisa mudar, é para mostrar que tem que transformar, é para notar o quanto Ele pode fazer por nós. O que é que tem determinado as histórias da tua vida? O que é que tem dirigido a tua história? Ontem nós estávamos aqui no café de novos membros, e um casal me procurou para compartilhar o que viveram nessa semana, irmãos. Nessa semana, sexta-feira, eles estavam no comércio deles, na empresa deles, e de repente chega um fornecedor e diz assim para a dona, para a moça, para a irmã: como é que estão as vendas? E ela disse: olha, não vendemos muito, mas era aquilo que Deus queria, então glória a Deus. Não foi o melhor mês, mas era isso que Deus queria, glória a Deus. Naquele momento aquele homem disse assim: engraçado, porque está todo mundo por aí vendendo muito. Esse mês foi um mês que todo mundo por aí vendeu demais. E ela disse: nós estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem para nós. Esse é o nosso problema. Muitas vezes a gente deixa nos guiar mais o que a terra fala do que o céu proclama. Muitas vezes a gente faz com que os nossos caminhos, a gente sabe qual é o nosso problema para a gente andar aborrecido, entristecido? É porque você permite que as pessoas te comparem com as pessoas. Você permite que as pessoas te comparem com o mundo, que elas comparem o teu resultado com os resultados do mundo. Querido, nós não estamos aqui para viver um governo humano, nós estamos aqui para estabelecer um reino do céu. Aleluia, o reino do céu, aleluia, é uma cultura do céu. E ela disse: olha, foi o que Deus queria, e para mim está bom demais, Deus seja louvado. De repente a tarde vem, e ela senta na mesa dela, chega um cliente para fazer uma compra, e ela começa a mostrar os produtos, e mostra um, mostra outro, e cada produto que ela mostrava, o cliente dizia assim: eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Nem tentava pedir desconto, barganhar, nada, esse. Para resumir, o cliente entrou na loja para gastar 5 mil e gastou 25 mil, 5 vezes mais. Mas entre a declaração do fornecedor e o momento da venda, Deus falou com ela, no meio do período, dentro da loja: filha, não tenha medo, eu estou com você. Não tenha medo, eu estou com você. Irmão, deixa eu te dizer, não tenha medo se tem gente indo, não tenha medo se tem gente vendendo, não tenha medo se tem gente crescendo, você está ali no meio. Tenha medo de Jesus não estar com você, tenha medo da presença dele não estar, aleluia. Tudo está dando certo, não é sinal que Deus está presente, tudo está dando errado, não é sinal de que ele está ausente. Ele só diz: não tenha medo, eu sou com você. Fim da tarde ela vende 5 vezes mais. Quando o marido entrou na loja, ela sorridente falou, foi compartilhar, dizendo: olha o que aconteceu. Aí ele falou, começou a chorar, porque um pouquinho antes de entrar na loja, deixa eu perguntar para você, qual é o cheiro do teu cristianismo? Cheiro, pastor? Os nossos irmãos do louvor, aqui os músicos, eu achava que o meu cristianismo, que a minha adoração tinha som. Qual é o cheiro da sua adoração? Cheiro, pastor? Eu achei que o que importava era o som. Não. A adoração não chega no céu com som. A adoração chega no céu com perfume.
Naquele momento a mulher sai para encontrar o marido, dizer o que estava acontecendo. Quando ela conta, ele começa a chorar. E chorando, ele vai dizer: olha, eu estava agora há pouco na frente da loja, e quando eu cheguei na loja, na frente, eu senti um perfume tão forte, mas tão forte, que eu falei, eu estou todo arrepiado. Ele disse: eu acho que alguém derramou aqui algum amaciante, eu acho que alguém derramou aqui algum perfume caro. E naquele momento veio uma convicção no coração dele, e ele disse: esse é o bom perfume de Jesus, esse é o bom perfume de Jesus, aleluia. O nosso cristianismo precisa ter cheiro, o nosso cristianismo precisa ter perfume, o nosso cristianismo precisa exalar o bom perfume de Jesus. Uma mulher entra numa casa e muda o perfume daquele ambiente. Uma mulher que era vista como pecadora, talvez o ambiente era rançoso, mas entrou alguém, que a sua adoração vai mudar aquele ambiente. A casa vai ficar perfumada. Adoração. Não cantou, não tocou, não pregou, mas se derramou aos pés do Mestre em adoração, em verdade, em vida. Ele aponta para que nós entendamos o quanto nós precisamos dele. Sabe por que é que nós temos tanta dificuldade para caminhar em unidade? Só tem uma palavra: humildade. Sabe o que nos rouba da unidade? Humildade. Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade. É como óleo derramado sobre a cabeça de Arão, que escorre pelas suas barbas até chegar nas suas golas e se derrama sobre todo o corpo. A dificuldade para nós, lembra que eu disse? Salvação é de graça, mas unção tem preço. Salvação é de graça, mas intimidade tem preço. E não é valor, irmão, é viver em comunhão. Se eu sei que o óleo não é derramado na divisão, óleo não é derramado na divisão, óleo é derramado na comunhão. Ah, pastor, mas é difícil viver em comunhão, é difícil viver em unidade. Olha, tem uns irmãos que é difícil, aleluia. Mas Atos 2 diz que a igreja tinha tudo em comum, que eles tinham a comunhão nos templos, nos lares, que eles participavam do ensino dos apóstolos, do partir do pão, das orações. E por que que isso era possível? Porque eram cheios do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo habita, a humildade. E aonde, às vezes eu acho que o que vai me inserir no corpo é habilidade. Irmão, habilidade só vem antes de humildade no dicionário. Agora no reino, Deus não está preocupado com habilidade, porque a habilidade é Ele que dá. Se tiver humildade, Ele dá habilidade. Mas habilidade sem humildade, Ele rejeita. Se tem humildade, Ele dá habilidade. Mas se tiver habilidade com soberba, a Bíblia diz: Deus exalta os humildes, mas Deus abate o soberbo. Então não se preocupa com a habilidade. Não estou dizendo para você não estudar, não estou dizendo para você não, mas não deixa faltar humildade, irmão. Não deixa. Porque na humildade você não vai dizer assim: oh, ela é difícil. Não, você vai dizer: eu sei que eu sou difícil, mas se estão me dando a oportunidade de me relacionar, eu quero estar junto. Eu vou contribuir para que a unidade cresça. Então aí ele vai começar, depois de mostrar quem são, porque é isso que Jesus faz. Jesus mostra como nós estamos, e agora ele vai dizer o que precisa ser feito. Quando a gente tem humildade para reconhecer: olha, talvez essa pessoa aí que não se envolve sou eu. Talvez essa pessoa que é morna sou eu. Talvez essa pessoa que tem esses altos e baixos sou eu. Talvez essa pessoa que tem dificuldade de ser inteira sou eu.
quando a gente faz a nossa parte e traz para a gente aquilo que nos cabe, então Jesus começa a dizer como Ele faz para mudar essa situação. Ele começa então, agora a partir do diagnóstico, Ele começa então a apontar a cura, e Ele vai dizer para a igreja ainda assim, verso 17, olha, você diz assim, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Olha o que eu disse. Alguém morno acha que não precisa de mais nada. Alguém morno acha que se basta. Alguém morno acha que é autossuficiente. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. E Ele está dizendo a essas pessoas, olha, você diz eu sou rico, eu adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Laodiceia era conhecida por ter uma questão material privilegiada. Então as pessoas iam se tornando ricas, iam ficando arrogantes, iam ficando soberbas, já não preciso mais. Mas Jesus estava dizendo assim, olha, você está dizendo que é rica, você está dizendo que você tem bens materiais, você está dizendo que não te falta nada. E Ele vai dizer assim, essa é a tua autoimagem, essa é como você se define. E aí Jesus vai dizer, mas posso falar o que eu estou vendo? Posso dizer como eu estou vendo, posso dizer a imagem que eu estou tendo. E aí Ele vai dizer, mas você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Do ponto de ótica deles, não nos falta nada. Do ponto de ótica de Jesus, Ele está dizendo, vocês não têm nada. Vocês não têm o que é mais importante. Vocês não têm aquilo que verdadeiramente importa. Está faltando aquilo que verdadeiramente. Você está dizendo, você é rico, mas eu te digo, você é pobre. Você está dizendo, não me falta nada. Jesus está dizendo, você é cego, pobre e nu. Ele está falando da igreja. Ele está falando que ela se via de um jeito, cheia de riqueza, não faltava nada, mas Jesus está vendo de outro. Eles tinham uma autoimagem corrompida. Sabe, às vezes nós temos muita informação, mas está nos faltando, o nome do livro aqui, Apocalipse, está faltando revelação. Quando você for seguir uma informação do mundo, vou te dar um conselho. Se conseguir baixar um pouquinho para mim, senão eu fico sem voz daqui a pouco. Quando você for seguir, ou quando você for passar à frente uma informação do mundo, quando você for colocar o teu nome em algo, porque quando você coloca o seu nome em algo, você baliza aquilo que você transmitiu. Você está chancelando. Você está dizendo assim, eu concordo. Toda vez que você coloca seu nome em algo lá, que você passa uma informação para frente, você está dizendo, eu concordo. Então, mais do que concordar, cheque as informações que você passa para frente. Observe quem escreveu, qual é a fonte, qual é a origem, qual é a profissão de fé, qual é a crença, qual é a intenção. O que é que isso vai gerar? Vai gerar vida. Por isso que a gente não pode ficar transmitindo as coisas sem conhecer os verdadeiros valores. Jesus então está falando, por quê? Porque quando nós nos enchemos de informação, o que é informação? Irmão, cristianismo não é informação. Tem informação bíblica? Tem, mas Bíblia não é para ser lida, Bíblia é para ser meditada. Bíblia não é um apanhado de informação para a gente colocar dentro da mente. Bíblia é uma revelação para estar no nosso coração. O salmista vai dizer, eu escondi a tua palavra no teu coração para não pecar contra ti. Hoje lá em Alphaville, o nosso pastor André falava, olha, talvez você está chamando de problema aquilo que o nome é pecado. Eu tenho um problema na minha vida, não é um problema, é um pecado. Eu tenho um problema no meu casamento, não é um pecado. Eu tenho um problema na minha vida financeira, não, talvez seja um pecado. A palavra não é para ser apenas uma informação, não, é para ser uma revelação dentro de nós. Porque informação, irmão, eu falo do meu coração. Todas as vezes que eu falo aqui do cálice transbordar, eu falo com fé, irmão. E eu falo crendo, porque eu sei o Deus que nós servimos. Eu sei, não é algo para te falar, para te animar. Eu não sou um animador de plateia, eu sou um pregador do evangelho. É bem diferente. E aí, quando eu falo desse transbordar, é verdadeiro, por quê?
Informação é o que a gente recebe de fora e armazena dentro. Mas revelação é algo que vai acontecendo do lado de dentro e vai transbordar para o lado de fora, vai se derramar. O que a Bíblia diz, o que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ah, pastor, não é luz para o caminho? É, mas primeiro precisa ser lâmpada para os meus pés. Às vezes a gente está querendo iluminar o caminho dos outros, sem antes permitir que a palavra seja lâmpada para os nossos pés. E hoje, à luz da palavra, nós vamos alinhar os nossos pés, nós vamos alinhar a nossa caminhada. Aleluia! Tem muita gente que tem muita informação de Deus, mas que não conhece a Deus de verdade. Eu fico imaginando o Paulo chegando para se apresentar ao ministério. E olha, eu tenho um vasto conhecimento. E Jesus vai dizer: Paulo, vamos fazer o seguinte, você vai fazer um estágio lá em Tarsis. 10 anos fazendo tendas. Para quê, Senhor? Para você esquecer tudo que você aprendeu. Lembra aquilo que você tem diploma? Vai para lá. E quando você esquecer, você vai ouvir uma voz dizendo: agora é hora de chamar Paulo ao ministério. Agora é hora. Ele não precisa do teu certificado, ele só quer o teu coração. Aleluia. Ele quer o teu coração. Volto a dizer, não estou falando para não estudar. Só estou falando que mais do que ter uma teologia de Deus, tenha Deus na sua vida. Deus na sua vida, Deus na sua vida se revelando, e essa revelação vindo transbordar. Eu pensei, irmão, ontem, enquanto eu escrevi essa mensagem, eu fiquei pensando nos discípulos. Irmão, os discípulos tinham muita informação? Tinham. Quem acha que tinha, levanta a mão. Quem acha que não tinha? Quem não está aqui? Aleluia. Onde você está, irmão? Em Nárnia, volta para cá. Eu acredito que os discípulos não tinham, porque estão arrumando as redes com o Pai. E Jesus passa e diz: gente, me segue. Levi, deixa de cobrar impostos, me segue. Então eles não tinham muita informação do cristianismo. Mas, irmão, eles dormiam com Jesus, eles acordavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles viam Jesus fazendo milagres, eles eram perseguidos com Jesus, eles sabiam qual era a tensão de ser perseguido em nome de Jesus. Não era sobre informação, era sobre um relacionamento. O que se transforma não é informação, o que nos transforma é um relacionamento. Quer prova? Não basta. Chegam no jardim para aprender Jesus. Precisa dar um sinal de quem é Jesus. Irmão, se hoje Jesus estivesse aqui no meio e viesse empreender ele, a pastora já colocou ele aqui hoje, né? E ele está aqui hoje, mas hoje ele está aqui na presença do Espírito Santo. Jesus está à destra de Deus no céu, mas o Espírito Santo está aqui, está dentro de você, está dentro de mim, está sobre nós. Quando chega no jardim do Getsemane, para aprender Jesus, tem que dar um sinal. Por quê? Porque aqueles que andam com ele são parecidos com ele. Porque aqueles que estão ao redor dele se parecem com ele. Então dá um beijinho em quem foi Jesus para nós saber quem é. Será que se hoje estivessem tentando capturar Jesus, a gente correria? Será que se hoje estivessem tentando capturar humanamente Jesus, você correria o risco de ser capturado no lugar dele, porque alguém te confundiu com ele? Olha, eu acho que esse aí é Jesus, hein? Porque as atitudes é parecida. Olha como ele é generoso, olha como ele é bondoso, olha como ele é amoroso, olha como ele é gracioso, olha como ele se move. Será que iam nos confundir com ele? Os discípulos não tinham informação, tinham relacionamento. Verso 18, então, depois de tudo isso, Jesus vai dizer o que precisa ser feito. Gente, eu vou te dar um conselho. Agora que você entendeu como está, agora que você entendeu a tua situação, eu dou um conselho. E o conselho é esse: compre de mim ouro refinado. O que é que eu disse? Salvação é de graça, unção tem preço.
Deus não está procurando os habilidosos, Deus está procurando os ungidos. Deus está procurando os cheios do Espírito Santo, aleluia, aqueles que vão transbordar. Compre de mim o ouro refinado. Então tem preço a ser pago, mas não é dinheiro. Calma, irmão, se acalma teu coração. Eu não vejo Jesus avarento. Acalma teu coração. Compra de mim o ouro refinado. Irmão, quando a gente fala de ouro, a gente pensa no quê? Duas coisas: valor e brilho. Sim ou não? Porque o ouro vale muito e o ouro refinado brilha muito. Então ele está dizendo: compra de mim o ouro refinado no fogo, e esse ouro vai te tornar rico. Sabe o que eu creio? Que no nome de Jesus nós vamos nos alinhar. Nós vamos permitir que essa correção, que a advertência de Deus nos alinhe, e a nossa vida vai voltar a brilhar a luz de Cristo. Alguém vai olhar e vai dizer: que brilho é esse, meu irmão? Que brilho é esse? Você vai dizer: esse brilho é a partir do que Cristo fez em mim. Esse brilho não é meu, esse brilho é dele em mim, e vai voltar a ter valor. Se o valor da vida só está naquilo que você faz, você não entendeu ainda o que ele fez por você. Pastor, você sente que a vida tem valor porque você faz? Não, a vida tem valor porque eu entendi o que ele fez. Se daqui para frente ele não me permitir fazer mais nada, irmão, não vai mudar, porque a minha alegria está naquilo que ele fez lá atrás, naquilo que ele já realizou. E ele está dizendo: compra de mim. Sabe o que é interessante? Que a cidade de Laodiceia era famosa por causa do seu ouro. A cidade de Laodiceia era famosa por causa dos seus trajes. A cidade de Laodiceia era famosa por causa do seu colírio medicinal. Mas olha o que Jesus está dizendo: quer mudar? Compra de mim ouro puro. Compra de mim vestes brancas. Vestes brancas falam de pureza, falam de santidade. Lembra que eu disse: unção tem preço, irmão. Unção tem preço, unção tem preço. Deus não precisa de habilidade, não. Deus está procurando aqueles que manifestam unção do céu. A unção que não é nossa, a unção que é dele através de nós. Compra de mim vestes brancas, purificação, santificação. E aí ele vai dizer: e compra de mim colírio. Jesus não quer melhorar a sua visão natural. Jesus quer ampliar a sua visão espiritual. Não, você não entendeu, e eu vou te dizer: a cidade de Laodiceia era conhecida por ter o melhor ouro, por ter as melhores vestes, por ter o melhor colírio. Mas Jesus estava dizendo: compra de mim. Sabe o que ele estava dizendo? Laodiceia não pode te dar o que eu posso. Laodiceia não pode fazer por você aquilo que eu posso. Ele está dizendo hoje para nós: Araucária, o Paraná, Brasil, o mundo não pode fazer por mim e por você aquilo que ele pode. Ele pode nos dar o brilho de volta. Ele pode nos fazer voltar a sentir o verdadeiro valor do Evangelho. Ele pode abrir e ampliar a nossa visão espiritual. Alguém crê nisso? Alguém pode glorificar ao Senhor? Aleluia! De mim, compra de mim. No verso 20 ele diz aquilo que às vezes a gente gosta de usar para os outros, mas tem dificuldade de usar para a gente. Jesus dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir,
eu entrarei. Jesus está falando com uma igreja, mas ao finalizar ele está, e volta a dizer, quando eu falo igreja eu não falo prédio, quando eu falo igreja eu não falo uma denominação, eu falo vidas, eu falo um povo. Jesus está falando para um povo assim: olha, talvez eu estou na tua rede social, mas estou fora do teu coração. Talvez eu estou na tua boca, mas estou fora do teu coração. Isaías já dizia, quando Jesus passa, alguém diz assim: Senhor, esse povo te honra, e ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Talvez hoje Jesus está do lado de fora, batendo, mas ele diz: se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus entra, as coisas do lado de dentro são mudadas. Se Jesus entrou, se Jesus está do lado de dentro, tem mudança. Não é você que faz, mas quando você permite entrar, é Ele quem faz. Está entendendo? Ele não entra sem bater. Jesus não invade, Jesus não força a barra, Jesus não força a entrada. Ele bate e diz: eu estou do lado de fora, mas se você abrir, eu vou entrar. Se você abrir, eu não continuo do lado de fora, mas quando eu entro, as coisas são mudadas do lado de dentro. Quem a ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Vai ter banquete em nome de Jesus. E para nós orarmos, verso 21: ao vencedor darei o direito de se assentar comigo em meu trono. Irmão, até quando você vai querer viver um cristianismo que você acha que não tem preço a ser pago? Os mártires entregaram as suas vidas, e hoje a gente quer viver um cristianismo que, não, mas hoje eu fiz bastante, eu fui no culto essa semana, hoje, esse mês eu fui até no GC no culto, eu estou crentão. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me como o meu Pai em meu trono. Jesus vai voltar. Eu não sei você, mas quando ele voltar, eu quero um ministério no reino, ministério das energias. Aleluia. Eu quero governar com ele. Tem mais alguém aqui? Não vou ser o único, eu não vou ser o único, amém, mas eu desejo, eu quero, aleluia. Isso aqui é passageiro, irmão. A escala vai passar, todo esse treinamento vai passar, mas a eternidade é real. A eternidade é real. Fica de pé, por favor. Verso 22: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquilo que nós ouvimos e tem valor, a gente aplica. Aquilo que a gente escuta e respeita, não fica só no estágio do ouvir, não, a gente vai viver. Tiago disse: gente, não se enganem sendo frequentador de igreja, não se engane sendo apenas ouvinte, seja praticante da palavra. Às vezes a gente fala que conhece muito a palavra, mas alguém que conhece muito a palavra e não pratica, se condena a si mesmo. Sim ou não? Eu conheço que a palavra diz que eu tenho que amar o próximo, que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. E aí a gente sabe, ainda carrega ódio, ainda carrega mágoa, carrega sentimento. Então ele está dizendo: ouça, porque quem está falando é o Espírito Santo. E para nós terminarmos, alguém morno é alguém mais ou menos. Mas lembra qual é o tema da mensagem? Mais e menos. Mais o que, pastor? Hoje é noite de mais intensidade. Hoje é noite de mais amor por Jesus.
Hoje é noite de mais entrega ao Evangelho. Hoje é noite de mais renúncia na terra. Hoje é noite de mais busca, de mais unção, de mais poder, de mais direção do céu. Hoje é noite de menos o quê? Menos pecado, menos orgulho, menos soberba, menos inveja, menos arrogância, menos vaidade, mais do céu e menos da terra. Como João, a gente dizer que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite.